O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O amigo e a amiga da Central 3 e do Meio Campo é bem-vindo e é bem-vinda. Me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro Stein, hoje sem Matias Pinto, 12 de maio de 2025, ao vivo no YouTube do Meio Campo, em forma de live e no seu tocador preferido de podcasts, quando você bem entender e quando você quiser nos ouvir. A gente está competindo com gente grande, né, Bruno Bonsante? É podcast do Malafaia, é podcast do Neymar. Ok. Tá braba a concorrência. O primeiro eu não sei se é exatamente o mesmo público. O segundo também não, sendo bem sincero. Mas mas tamo aí na briga. Quem de vocês três é o mais ouvinte de podcast? Eu ouço vários. Eu ouço bastante, mas acho que o Bonsa é mais, porque o Bonsa é mais diversificado do que eu. Pode ser. Perfeito. E vocês, boa noite, Lobo. Vocês ouvem podcasts, inclusive em inglês, né? Que eu vejo a oferta que tem. Agora chega a playoff de NBA, o que tem de oferta de podcast, que certamente é muito bom, mas eles começam a falar: eu não entendo as palavras, eu entendo parte do que está sendo ouvido. Ontem. Sabe que é treino, né? É treino. Meu primo lá de São José dos Campos, do Jabá, aprendeu inglês só treinando, só vendo filme. E eu sou um pouco isso com espanhol. Eu assisti 6 partidas do futebol argentino nesse fim de semana, com transmissão em espanhol. Falei, puta, vou atualizar o currículo, cara. Eu entendi tudo que foi falado nas transmissões. Eu acho que eu já posso falar que estou passando do avançado ali. Um beijo pro Matias Pinto, esse sim, o nosso fluentíssimo em espanhol, em castelhano, aqui do podcast Meio Campo, que começa com a notícia na CBF. O Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Eu adoraria estar o pós-pandemia, né? A gente consegue falar aqui, cada um da sua casa, cada um do seu lugar. Mas, olha, é problema na webcam, é problema no fone, é problema no microfone. Às vezes, o nosso famoso setup nos trai. Eu confesso a vocês que eu tô me ouvindo aqui de um jeito que eu vou jogar esse fone de ouvido pela janela, acabando a gravação. Mas o Brasil não jogou pela janela a sua chance de dignificar um ciclo mundialista tenebroso. Porque teve Ramon Menezes, teve Fernando Diniz, o único caso que eu conheço de técnico que já foi contratado, demitido, e era um interino sem ser, de repente podia ficar, mas todo mundo sabia que não ficaria, uma coisa que não dá para definir, e ele fez questão de fazer um trabalho no nível dessa falta de definição, um trabalho inclassificavelmente ruim. Depois Dorival Júnior e a sua apatia com boa vontade. Eu acho que não se nega que o Dorival Júnior tentou, mas eu acho que a gente precisava de uma notícia que chacoalhasse a gente há um ano da Copa do Mundo. Talvez o Ancelotti não fosse a minha escolha se eu tivesse na cadeira da seleção brasileira, mas sem dúvida o Ancelotti é uma escolha, é um técnico, é um cara grande, com uma carreira muito interessante como jogador e depois como treinador, o tipo de treinador que já começa a carreira muito grande, porque foi um jogador muito grande e logo no segundo trabalho da carreira dele já foi treinando um time grande como era o do Parma na época, né, o Parma dos anos 90, que dava a ele insumo para ser um técnico que briga lá em cima, e dali em diante ele fez realmente história como técnico, uma história ainda maior do que aquela que ele fez como jogador. E foi um grande jogador, né? Isso é importante ser dito, né, Lobo? Foi um grande jogador. Talvez as pessoas mais novas talvez não lembrem, né? Ou não conheçam a história, mas ele fez parte do Milan dos holandeses, né? Ele fez parte daquele Milan do Arrigo Sacchi e foi um cara importante. Jogou na Roma também. Foi um cara importante, foi jogador de seleção italiana. Curiosamente, ele deu um pouco de azar em Copas do Mundo, né? Ele jogou em 90, mas se machuca. Então, não conseguiu brilhar em Copa do Mundo, embora fosse um jogador de nível de Copa do Mundo.
Mas ele foi um jogador importante e tem a curiosidade de ter feito o jogo de despedida, né, da carreira pelo Milan contra o Brasil, né? Foi um amistoso com o Brasil. Isso é bem curioso mesmo. Não treinou a Roma, né? Ele joga muito pelo Milan, mas pela Roma, que é onde ele joga por mais tempo, ele não foi treinador da Roma, ficou faltando isso. Mas não vai ficar faltando uma seleção e uma Copa do Mundo para ele. Eu acho isso divertido. Como você enxerga, Leandro Stein, o Carleto Ancelotti colocando na sua biografia um item que talvez hoje esteja em desuso, os técnicos de ponta até não distratam o universo de seleções, mas preferem viver nos clubes, e o Ancelotti topou essa. Bom, uma coisa bastante interessante do Ancelotti é que, na verdade, o trabalho dele como treinador assim começa numa seleção, né? Na seleção italiana, porque ele foi integrante da comissão técnica da seleção italiana do Arrigo Sacchi. Ele era o assistente do Arrigo Sacchi na Copa de 94, ele foi vice-campeão do mundo contra o Brasil em 94, né? Acho que dessas histórias que acabam sendo menos comentadas sobre esse passado do Carlo Ancelotti, né? Não só ter contato com um treinador de vanguarda como era o Arrigo Sacchi, mas até essa vivência com estrelas, essa administração de elenco, enfim, antes dele, de fato, desabrochar como treinador principal na Série A. É algo que está na bagagem dele, mas eu acho que o estilo, as características de trabalho do Ancelotti favorecem essa transição para um trabalho numa seleção, né? Porque, enfim, como o próprio livro dele destaca, ele tem essa personalidade serena, né, de ser uma liderança relativamente tranquila à frente das suas equipes, então não vai ter tanto essa questão de quebra em relação ao que é rotina em si, ao que é intensidade. Obviamente é um cara que trabalhou aí por 30 anos no futebol de clubes, né? Nesse dia a dia do futebol de clubes tem uma mudança, mas acho que a própria personalidade do Ancelotti tende a ajudá-lo nessa transição de um trabalho muito mais de observação em relação às seleções, né? De trabalho muito mais pontual dentro da data FIFA, no trato com os jogadores, do que necessariamente algo contínuo, né? Vai ser algo mais de fazer contatos, de observar, de assistir as partidas, enfim, de conversar com outros treinadores. É um tipo de trabalho diferente. Mas acho que o que credencia principalmente o Ancelotti é em relação ao estilo que ele consegue reproduzir em campo, né? Porque o Ancelotti não é necessariamente um treinador genial taticamente, né? Não é um vanguardista do ponto de vista tático, embora tenha seus predicados, mas a grande virtude dele, tantas vezes, né, em tantos trabalhos, sobretudo nas duas passagens pelo Real Madrid, no período vitorioso no Milan, era saber moldar o conjunto, o coletivo que ele tinha nas mãos a partir das individualidades, né, de conseguir tirar o máximo potencial de muitos jogadores. Então, isso acho que pode ser interessante, porque é um treinador, o que o treinador de seleção precisa fazer de melhor, né? Você pegar esse conjunto de selecionáveis, imaginar um time e conseguir construir o melhor a partir disso, né? E a gente vê seleções muito competitivas que não tem necessariamente um volante tão bom, que não tem necessariamente um lateral tão bom, mas que nesses encaixes, em tentar tirar o máximo com as peças que estão ali à disposição, o treinador consegue cumprir seu trabalho. O Ancelotti é muito bom nisso, né? Que o atual Real Madrid tem as suas questões, sobretudo em relação ao desequilíbrio do time, as dificuldades para conseguir defender com todos os astros no ataque. Acho que essa passagem mais recente do Ancelotti pelo Real Madrid, ela se caracteriza justamente por essa facilidade que ele tem em tirar o melhor dos seus jogadores e conseguir se adaptar às circunstâncias, né? O resultado da temporada pode não ter sido bom, mas lidando com os desfalques que ele teve na defesa, com tantas limitações, com uma falta de ação no mercado de transferências em posições-chave, ele conseguiu ter momentos muito bons do Real Madrid nessa temporada, e a última nem se fala, né? Foi uma temporada excelente, num momento de reconstrução do clube.
Então, acho que isso pode ajudá-lo na seleção brasileira e nessa nova realidade, né? Nessa tirar o pé do acelerador para lidar um pouquinho com as questões de seleção. Eu fico mais curioso em saber como é que vai ser a questão dele, o olhar dele para o futebol brasileiro, né? Porque aí tem toda uma questão cultural que não necessariamente ele conviveu, em relação mesmo aos clubes do Brasil, né? Em saber avaliar o potencial dos jogadores que atuam aqui para estar na seleção, algo que a gente discute tantas vezes, né? Saber medir essa régua entre os que estão aqui e os que estão na Europa. E outra coisa é a bagagem dele de relação com os jogadores brasileiros, né? Tantos que trabalharam com ele, tantos que ainda trabalham com ele no Real Madrid, ou que ele enfrenta na Champions e La Liga, e podem ser úteis, né? E ele pode construir essa ponte e aí também trazer um pouco mais esse olhar, pensando no que são os clubes do Brasil, enfim, isso que ele vai ter que se adaptar a partir de agora. A gente tem bastante história hoje, né, Bruno Bonsante? Não sei se você quer dar uma palhinha de seleção, mas hoje a gente tem que passar por Alemanha, por Itália, por Espanha, obrigatoriamente, né? Hoje não dá para pular, tem muita coisa importante acontecendo nesses países, mas a gente tinha que começar com a segunda-feira do Ancelotti. Porque é uma contratação histórica em muitos sentidos, né? Usam essa palavra assim muito liberalmente, né? Mas é um raro treinador, né, estrangeiro na seleção brasileira, e é um dos maiores treinadores da história que assume a seleção brasileira, né? Só a ida do Ancelotti para o futebol de seleções já é algo digno de nota. Os treinadores de mais alto nível, eles estão meio que fazendo esse movimento nesse momento, né? Não é só o Ancelotti, né? A gente tem o Pochettino, o Nagelsmann, o Tuchel, que são treinadores para o futebol europeu hoje em dia de primeiro, segundo patamar, né? Se você colocar o Guardiola no patamar sozinho, né? O Guardiola e o Klopp de segundo, terceiro, mas eles são treinadores de altíssimo nível que assumiram a seleções em períodos curtos, né? Coisa de o Nagelsmann 2 anos, o Conte fez isso antes, e o Ancelotti, até segunda ordem, vai fazer a mesma coisa, né? Porque o contrato dele tem só mais um ano. Eu acho que essa parte é a que me deixa um pouquinho... A única ressalva que eu faria, se não dava para ter feito um contrato mais longo, porque senão, assim, se ele ficar só um ano, a gente, beleza, vai ter o Ancelotti na Copa do Mundo, né? Mas vai ser um negócio meio estranho, né? Ele assume um ano antes, monta um time, vai para a Copa e depois vai embora, né? Acho que ele teria menos espaço para trabalhar um pouco mais a seleção brasileira, além dessa montagem de time express. Acho que a vantagem desses 3 anos de terra arrasada da seleção brasileira é que ele pode montar um time do zero, né? Praticamente, ele não é obrigado a manter nada, não tem nada que esteja funcionando na seleção brasileira que ele precisa continuar fazendo, porque tem pouca coisa funcionando. Ele tem relação com muitos dos principais jogadores, não sei como é que tá com a relação com o Rodrigo nesse momento, mas ele tem com o Vinícius, tem com o Militão, né, tem com alguns outros jogadores importantes dessa seleção brasileira. E o que eu acho, e assim, é bizarro, mas é a natureza do futebol de seleções, que o Brasil, apesar de como foi esse ciclo, se coloque em uma posição de talvez ser candidato ao título da Copa do Mundo, porque você tem... a questão é aquele mês, né? E tem seleções que conseguiram... É melhor se você chega com um trabalho mais consolidado. Isso pode dar uma vantagem. Isso muitas vezes dá uma vantagem quando você vem com um técnico que está há muito tempo no cargo, que já desenvolveu o time, os caras passaram por muita coisa juntos. Mas não é obrigatório, né? Tem também casos de seleções que fizeram ótimas Copas do Mundo com treinadores que haviam acabado ou quase acabado de assumir a seleção, e o Ancelotti tem a capacidade de fazer isso, tem a capacidade de adaptação para fazer isso, né, que é a principal característica dele. Então, botar o Ancelotti com os jogadores do Brasil ali 7 jogos, um mês,
pode dar certo. E não deveria, né? Não seria justo se desse pela maneira como a seleção brasileira, como a CBF trabalhou esse ciclo. Mas no fim deu sorte, porque assim, o Ancelotti também, eu acho que tinha um pouco de sensação de que ele ia sair de qualquer jeito ao fim dessa temporada, mas se o Real Madrid ganhar tudo de novo, também é possível que ele emendasse mais uma. E aí não ia dar tempo, ele podia pegar uma seleção para o próximo ciclo inteiro, mas acabou que caiu bem, né? O timing acabou dando certo, né? Entre a demissão do Dorival, o fim da temporada europeia e a saída do Ancelotti. E assim, né, é claro que a seleção brasileira, ela tem que buscar sempre o melhor, sempre a excelência, mas o futebol de seleções e o futebol como o futebol que a gente tem hoje não é tão lógico assim, né? Eu já disse aqui em outro, talvez eu tenha dito um tempo atrás para vocês, hoje o meu técnico seria o André Jardine, mas o André Jardine é fácil de eu falar aqui, eu não estou vendo os jogos do América. Na verdade, é uma coisa que eu pus na minha cabeça aqui, que ele provavelmente seria bom, porque fez uma boa Olimpíada e tal. E as nossas escolhas nunca são colocadas à prova, então para a gente é fácil falar. Mas num futebol em que a gente vê seleções como a da Espanha, trazendo um cara que foi formado na base da Espanha, ficou lá trabalhando, o Brasil não pode fazer isso com o Ramon Menezes, não tem condição. Ou em outros exemplos, né, sei lá, um jogador que levantou a taça do mundo na França, ficou tantos anos como o Deschamps, o Brasil tentou o Dunga, já foi, esse barco já zarpou. A gente não tinha muita opção mesmo de escolha. E ao não ter uma opção de escolha, é isso. Se eu falar, mãe, eu acho, ganhei na raspadinha aqui, você ganhou o direito de escolher o técnico da seleção. Ela não vê futebol, mas ela vai falar, filho, o melhor do mundo deve ser o técnico do Real Madrid, né? Pode tentar. Então, o Edinaldo acertou nessa. Aliás, o Edinaldo, hoje ele vai pedir pizza, hein? Hoje ele mesmo vai ligar para a pizzaria, ele mesmo vai falar, porque geralmente ele fica embaixo da cama, embaixo da mesa, né? Escondidinho, mas hoje ele tá com o peito estufado, porque, é claro, a contratação do Ancelotti ajuda, né? Ele está com medo de ser destituído, ele está vivendo os dias de colheita daquilo que plantou por anos no seu trabalho à frente da CBF, mas hoje ele se sente com certeza em trégua. E faço uma pequena observação do que a gente vai assistir nos próximos tempos aí. O Ancelotti é uma pessoa normal, viu, gente? Que tem amigos brasileiros, suecos, franceses, lidou com tabloide inglês, lidou com a imprensa italiana, lidou com Berlusconi, fala com as pessoas normal aí, jogador de futebol. Porque se começar essa conversa, olha, o Berlusconi está vendo um jogo no Alfredo Jaconi. Olha, o Berlusconi está assistindo o Reinaldo, lateral do Mirassol. Gente, isso seria notável, né? Porque o Berlusconi morreu já, né? Mas no caso do Ancelotti, né? Você tá falando. Eu tô falando Berlusconi? Você estava falando Berlusconi. Eu peço desculpa, eu citei o Berlusconi como alguém com quem o Ancelotti trabalhou. Desculpa, mas basicamente o negócio é o seguinte, né? Se ele lidou com o Berlusconi, ele sabe lidar com qualquer coisa que acontece no Brasil. Sabe lidar com qualquer um, e a gente não é exótico, nós não somos hamsters roxos. Né, sabe, ele não é um deus dourado que tá olhando para súditos aqui ele é um técnico de futebol e ele tem que assistir o Mirassol e o Cruzeiro, ele tem que assistir um jogo do Flamengo em Caxias do Sul, e isso me irrita um pouco, porque eu já tô sentindo assim, nossa, imagina a hora que ele descobrir um jogo com 38 graus em Recife. Cara, o nosso futebol é o nosso futebol, vai ser o técnico da seleção? Adapte-se. Porque a gente tem as nossas coisas. O nosso nível do mar, a gente não tem altitude, tem nível do mar, a gente tem o vento que vai para cá, vai para lá, a gente tem a neblina da Granja Comari, ele vai conhecer a neblina da Granja Comari, que essa, assim, cá entre nós, né? A neblina da Granja Comari, eu tenho um canal, né? Chamado Sarriá, inclusive vou ver vocês em breve lá, se Deus quiser. E chama Sarriá, mas eu pensei em colocar neblina na neblina da granja. José Sobreira Targino, um abraço para você. Daniel Palmo, Felipe Dias, fazendo questão de nos acompanhar ao vivo, porque ele está iludido. Nico Rodrigues, sempre presente. Emerson Pérez, Geto, Matheus Gregório, o Fernando Cesarotti. Que venham dias melhores, verdade.
meu amigo Fernando Cesarotti, tem que chegar esse dia melhor, logo. Cecília Madeira sempre presente, um abraço. O meu chefe de departamento de análise no News Old Boys, Rodrigo Salvador. Todo treinador que é contratado me leva. Isso é um trauma que a gente tem, né? O cara chega, a gente já pensa como vai ser a despedida, como que ele vai embora. Sim ou não, para a gente falar de outro, para a gente ir para outros países, vocês acham que, sei lá, essa pergunta é para 26 ou dá para esticar até 30, hein? Não, é só 26. Será que se fizer uma boa Copa, vai para 30? Não, Não vai, né? acho que não. Não vai. Acho Tá que bom. não. Eu acho que não, vai depender de um monte de coisa. eu acho que ele não vai querer. Vai depender de um monte de coisa, do quanto ele gostar do rolê, do quanto, tipo, ele achar que faz sentido. Ele não é tão velho assim, ele tem 65, ele parece velho, né? Mas ele não é tanto assim para técnico de futebol. Eu acho que depende de muita coisa que a gente não sabe ainda. Mas assim, o contrato de um ano só é uma indicação, né? Assim, ele quer muito ver o que vai acontecer antes de pensar em qualquer outra coisa. Eu só quero fazer E vocês, a ressalve a mim, que é Pois importante, não. que eu, inclusive, na newsletter a gente vai ter algo falando sobre isso também, mas eu sei que parece um pouco precavido demais, mas toda a imprensa está fazendo isso. Quem anunciou foi a CBF. Eu acho que eles não anunciariam sem ter certeza, mas é bom a gente gato escaldado, e gato escaldado tem medo de água fria. O Real Madrid não publicou nada, não anunciou nada, o Ancelotti não falou nada. Então, assim, é bom a gente ter cautela, porque a gente sabe que ele tem contrato formalmente com o Real Madrid até 2026. Tudo indica que ele vai sair, mas mesmo que ele saia, se ele sair do clube, mas ele não rompeu o contrato, porque isso às vezes acontece, né? Muitos técnicos na Itália, por exemplo, eles são demitidos, mas eles continuam tendo contrato ativo e recebem até o final do contrato. Mas eles não podem trabalhar em outro clube. Então, assim, eu tô só fazendo essa ressalva porque a CBF nos dá motivos para desconfiar, né? Porque o Edinaldo já tinha falado em vídeo, dessa vez eles publicaram até no site da CBF, no Instagram da CBF, que é um passo a mais, mas o Edinaldo já tinha falado que o Ancelotti assumiria para a Copa América. E ele falou em vídeo isso. Então, assim, é bom fazer essa ressalva porque o que se diz é que vai acontecer uma coletiva nessa Sim. terça-feira e que ele vai anunciar. Mas eu acho que a gente tem motivos para só acreditar quando ele estiver de terno no Rio de Janeiro fazendo a convocação para a data FIFA de junho, né? E rapidinho, só para não... No pique. A treta o Edinaldo apressou esse anúncio porque nesta terça-feira teria uma espécie de acariação com o Coronel Nunes para perguntar, o desembargador aqui do STJ do Rio de Janeiro perguntaria se ele assinou o documento que está sendo acusado de ser falso. Inclusive tem um laudo pericial de que é falsa a assinatura, de que não é a assinatura dele. Então é uma coisa séria. E esse acordo do qual ele é um signatário e que se suspeita que seja uma fraude, foi o que permitiu ao Edinaldo, primeiro, validar a sua eleição e, segundo, se reeleger, promover uma nova eleição. Estava sendo questionado isso e agora está sendo questionado de novo. Um dos que se questiona é o Fernando Sarney, um dos vice-presidentes dele, e que está questionando. Então o Edinaldo apressou o anúncio, mesmo sabendo que o Real Madrid não teria falado ainda, porque ele não sabia e ele não sabe ainda até quando ele vai ser presidente da CBF e se ele vai continuar sendo presidente da CBF. Ele tem muita força de bastidores, ele tem articulado, mas a verdade é que nem ele sabe. Então ele quis anunciar antes para não ter problema. E alguém perguntou se o Edinaldo cair... Se ele cair, o contrato do Ancelotti, se está assinado como diz a CBF, de novo, é a CBF quem diz isso, o contrato é com a CBF, não é com o Edinaldo, né? Então teoricamente não muda nada. Mas é uma situação complexa e o Edinaldo... E lembrando que falsificar a assinatura num documento com o tribunal mais alto da corte brasileira, né, da justiça brasileira, isso é crime, é uma questão séria. Então... a ver o que vai acontecer.
Eu quero falar com você, Leandro Stein, sobre o jogo da manhã de domingo. É bonito, inclusive, a fotografia do estádio. Lá vai o meu catalão, hein? Montjuïc, seria isso? É o estádio olímpico, né? O estádio da Olimpíada de 92 em Barcelona. Jogo bem cedinho. É, bonita a iluminação do estádio, bonito o começo de partida. O campeonato parecia que teria um desfecho mais emocionante, porque o Real Madrid fez 2-0, mas esse Barcelona é um troço muito sério. Mais do que a virada para 4-2 ainda no primeiro tempo, é uma virada por 4-2 no primeiro tempo, três dias úteis de futebol, 3 de descanso, treina 2 dias, descansa e joga depois de uma eliminação traumática, uma eliminação dolorosa, uma eliminação que o Barcelona que poderia fazer com que o Barcelona desmoronasse. É um time espetacular, o Barcelona de 24, 25 e é o campeão espanhol, né? Agora não tem mais jeito, Stein. Não, quando o jogo, assim, foram diferentes análises que a gente podia fazer desse jogo, né? Conforme o roteiro foi desenrolando, quando o Real Madrid consegue abrir essa vantagem de 2-0, eu até me perguntava, putz, será que uma temporada tão espetacular do Barcelona vai terminar só com um título de Copa do Rei e um título de Supercopa, embora tenham sido 2 títulos conquistados em clássicos? E a virada não, né? A virada ela transforma essa visão. A virada não é nenhuma surpresa, porque o Barcelona tem feito isso à torta direito ao longo da temporada e produzido tantos gols e minimizado as exposições da defesa, né? O que é um fato para esse time. Mas é um Barcelona que conseguiu essa imposição depois, conseguiu anotar 4 gols mais uma vez contra o Real Madrid, né? E aí acho que o que fica desse Barcelona é um time que não conseguiu chegar à final da Champions, porque enfrentou uma Internacional que também sabe competir muito bem, que também tem tantas qualidades, mas foi um Barcelona que exibiu o fino do futebol e conseguiu bater tantas vezes no rival que, enfim, tem tanto jogador à disposição, tem tanto poder à disposição, e tem um Mbappé que correspondeu na maioria dos clássicos, né? O que é mais incrível, assim, o Mbappé de novo fez uma partida excelente contra o Barcelona e de novo foi insuficiente para vencer o seu primeiro clássico. Do lado do Real Madrid, né, entre os pesares, acho que o maior pesar fica também pro Ancelotti, aí acho que é uma discussão nesse cenário de seleção brasileira, a maneira como ele não conseguiu encontrar soluções para enfrentar esse Barcelona, né? Acho que foi a grande marca dessas vitórias acachapantes do Barcelona foi um Real Madrid que não soube taticamente como enfrentar esse Barcelona, e aí até a defesa assim, muito exposta, a quantidade de erros, enfim, o Real Madrid acho que no final, no segundo tempo, quando o Barcelona baixa o ritmo e também por peso dessa sequência insana do Barcelona, o Real Madrid até poderia ter empatado, né? Teve uma chance clara desperdiçada, mas foi o Real Madrid abaixo de competir quando o Barcelona estava na sua melhor rotação, né? E o Barcelona, de todos os nomes, assim, acho que vale destacar mais uma vez o Rafinha, porque o Rafinha teve momentos mais constantes nessa temporada, né? Momentos em que ele fazia partidas melhores, e esse jogo foi um grande jogo dele, mas o que eu acho mais impressionante é como o Rafinha, em algumas partidas em que ele não vinha jogando bem, né? E a gente pode falar isso desse jogo da volta da Champions contra a Inter, ele acaba sendo decisivo, ele acaba entregando gols, ele acaba participando em momentos super importantes da partida, e isso se viu de novo nesse clássico contra o Real Madrid. E o Yamal, assim, não tem mais o que falar, né? Assim, o que esse moleque tem jogado é uma enormidade. E o Yamal, acho que ele vem para o futebol em um momento importante, porque a gente vê a bola de ouro ser entregue muitas vezes para a melhor narrativa e não necessariamente para o cara que joga mais bola. E hoje, assim, acho que, sei lá, 70, 80% das pessoas que veem futebol, se escolherem um jogador para assistir, vão escolher o Yamal, por aquilo que ele produz de drible, por aquilo que ele produz de criatividade, por aquilo que é imprevisível no futebol dele, que é muito especial, que, enfim, lembra e remete a grandes craques e faz a gente ter tanta expectativa no futuro dele.
E acho que isso que deveria ser um pouco o discurso ao redor da bola de ouro, em vez de ser só o protagonista do time que foi campeão, ou em vez de olhar friamente os números do jogador, tem que ter esse encantamento, tem que ser pro cara que está jogando mais bola. E que bom que é poder ver o Yamal e ele quebrando um pouco esse discurso depois de uma bola de ouro tão polêmica, né? Obviamente, essa discussão vai ser longa ainda, vão ter muita coisa para vir, ainda mais com o final de Champions, com o Mundial, enfim, narrativa, mas bola, Yamal tem jogado demais à frente dos outros, e esse clássico é mais um para coroar, né? Eu não sei de onde as pessoas tiram essas coisas, né? Mas sem sair do rankings da bola de ouro, que não existe, né? Assim, não foi votado ainda, então, enfim. Mas o Dembélé, de repente, subiu nos rankings, porque o PSG chegou na final e aí eles perceberam, putz, mas e se o PSG for campeão europeu, não vai ter ninguém? Eu não acho que o Dembélé deveria estar nessa briga, embora tenha feito uma boa temporada, né? Mas acho que ele tá bem abaixo do Rafinha e do Yamal, principalmente. Então, tem um pouco desse negócio da narrativa, né, que o Stein falou. O Barcelona fez 16 gols em 4 clássicos Vegete, contra... né? Oi? O Vegete, né? O Vegete tem que subir nesse ranking, né? Como Eu cabeceia, vou ver né? depois em que lugar que ele tá no ranking, mas eu checo pra você. Cara. Obrigado. De nada. O Barcelona fez 16 gols em 4 clássicos contra o Real Madrid. É um número absurdo, né? Em um jogo que geralmente costuma ser bastante equilibrado, né? E muitas vezes, assim, os jogos foram muito divertidos, vários deles, né? A final da Copa do Rei, e tem muito a ver com o jeito como o Flick pensa futebol e bota seu time para jogar, né? Não é à toa também que a maioria dos jogos mais malucos dessa temporada foi com o Barcelona, contra o Atlético de Madrid, contra a Inter, agora contra esses jogos contra o Real Madrid, que é um time que joga alto risco, alta recompensa o tempo inteiro, né? Sai 2-0 atrás, 15 minutos, permitiu duas vezes que o Mbappé escapasse livre, né? Uma foi um erro ali, mas ele tava ali, a linha tava um pouquinho mais para cima, a outra foi uma bola nas costas mesmo. O Mbappé escapa, faz 2-0 e o Barcelona não tá nem aí. Fala, tá bom, vou fazer 3. Então, isso deixa os jogos extremamente divertidos, né? E acho que é difícil falar merecimento sempre, né? Mas, assim, esse título era do Barcelona, né? Assim, pelo que os times jogaram, pelo que foi a temporada, pelo que foi o Campeonato Espanhol, não só nos confrontos diretos, mas a bola que o Barcelona jogou. Essa era uma La Liga que, se ficasse para o Real Madrid, a gente ia ter que colocar um asterisco, assim. Tá, mas o Barcelona também foi muito bom esse ano. Porque acho que a gente precisa lembrar um pouco desse time, que foi um dos mais divertidos que eu vi em muito tempo no futebol. E acho que coroa, né? Além da Copa do Rei, acho que esse título de areia, uma dobradinha nacional, é muito importante. E acho que, rapidinho sobre o Ancelotti, eu não carrego esse ano do Real Madrid para a seleção. Eu não acho que é uma preocupação, né? Você pensar, tipo, não, mas ele vem de um trabalho meio ruim, ele apanhou do Real Madrid, do Barcelona e tal. Esse era um ano extremamente complicado, né? Não só depois de ser campeão europeu, mas com a entrada do Mbappé e todo mundo se machuca e não tem zagueiro e tem que jogar o Asensio, o Camavinga e laterais, várias improvisações, perde o cross, um monte de coisa que aconteceu pro Real Madrid ter problemas essa temporada, e ainda chegou até a antepenúltima rodada brigando pelo título espanhol, e brigou por esse título, né? Eu acho que o que me causa ressalva é esse ano se o Ancelotti consegue se adaptar ao futebol de seleções e entender um pouco a seleção brasileira para chegar com um time para os Estados Unidos. Mas o que ele fez nesse último ano do Real Madrid é muito imediatista, porque no ano anterior ele foi brilhante, né? Um ano antes. E aí você vai pegar só esse, por quê? Só porque é o mais recente? Eu prefiro pegar como um todo. E esse último trabalho do Ancelotti no Real Madrid, a passagem inteira foi muito, muito boa. Eu vou falar com o Lobo sobre futebol italiano, não sei antes fazer uma observação. Você citou bem isso do Ancelotti, sabe o que me fez lembrar, Bolsa, enquanto eu te ouvia? Dele no Everton. Porque parece que quando um técnico veterano, entre aspas, ele não é tão velho assim, né? Talvez a cabeça branca faça a gente. Mas é um técnico veterano, com bastante estrada, desce um pouco, vai para um time de um patamar mais baixo,
ele está aposentado, ele perdeu os conhecimentos, ele ficou, entre aspas, gagá para voltar para um time do parâmetro do Real Madrid, não tem mais jeito. Então ele já foi cornetado na época, né? Como ele fez uma fumacinha no começo do campeonato com o Everton, funcionou, mas ele foi tirado como técnico ali, em fim de carreira. E, cara, outra oportunidade que aparece. Então, se a gente ficar pensando só o que deu errado ou só o que deu certo, técnicos bons fazem trabalhos ruins. Técnicos medianos fazem trabalhos ótimos. Depende de uma porrada de coisa. Inclusive, vai depender de como o Ancelotti, no caso aqui do Brasil, vai montar as pessoas ao redor dele. É uma comissão técnica que vale a pena. É quase como elegeu o presidente, elegeu. Mas e os ministros? Quais serão, né? É bastante importante saber de quem o Ancelotti vai se cercar aqui na seleção. Ô Lobo, a gente ainda vai falar de futebol português, hein? Reta final fantástica em Portugal. A gente tem uma história maravilhosa com o Hamburgo na Alemanha para falar também. Mas o que tem de reta final legal no topo, no meio, na parte de baixo da degola, eu acho que é o futebol italiano que está dando esse ano o melhor sabor, né? E aí, ô Lobo, você que tem, né, no seu momento de folga, você é um torcedor da Inter de Milão, deve ter ficado muito feliz semana passada, e tudo que o Bonsa falou sobre o Barcelona procede. E aí eu penso assim, cara, esse Barcelona ter sido vencido aumenta tanto o tamanho dessa Inter, aumenta tanto a força que essa Inter vai ter na hora da gente contar essa história. E, no entanto, a Inter de Milão acaba fazendo o mesmo para o Napoli, quando a gente vem para o campeonato italiano, né? Porque para esse Napoli estar na frente dessa Inter, com tudo que está passando, com todas as lesões, com todos os problemas que enfrentou, perde o jogador vendido, que era o principal jogador do ataque do time, para não falar do Osimhen, que é uma história completamente que ainda não entrou na minha cabeça tudo o que aconteceu com o Osimhen. A Inter ganhou, foi meio futebol, meio chuva, meio natação, né? Mas ganhou do Torino, debaixo de muita água em Turim, e ficou a um ponto só do Napoli, porque o Napoli empatou, tomou o empate nos minutos finais, 2-2 em casa contra o Genoa. Um ponto separa as duas equipes, faltam 2 rodadas. Muito bom o final do campeonato italiano. Tá bem equilibrado, né? A gente tá vendo uma disputa acirrada. Foi uma rodada dramática pro Napoli, né? Porque perder pontos nesse momento sempre é ruim, né? A Inter, curiosamente, a Inter entrou com um time bem misto, né? Assim, quase inteiro reserva, na verdade. Um número grande de reservas. E porque foi um jogo muito desgastante contra o Barcelona e acho que o Inzaghi está aproveitando para descansar seus jogadores. Sabe que o duelo com o Paris Saint-Germain vai ser brabo, né, no final do mês, então sabe que vai precisar recuperar alguns desses jogadores que estão já um pouco no limite, mas mesmo assim venceu com tranquilidade o Torino e o Napoli acabou tropeçando num jogo que parecia até que o Napoli controlaria, né? Ficou na frente 2 vezes, saiu na frente, tomou um empate do Genoa, depois ficou na frente de novo. E aí toma um empate já na reta final do jogo, né? 39, 38, 39 minutos. E esse empate é dolorido, né? Porque em casa, diante de um adversário que era acessível, mas a vantagem de um ponto se mantém. Agora a gente vai ver essa reta finalíssima, né? Porque são 2 rodadas agora para o fim. Eu estou até pegando os jogos aqui, porque tem Inter e Lazio na próxima rodada. A Lazio muito na briga por competições europeias, né? Nesse momento a Lazio é quinta colocada com 64 pontos, porque empatou com a Juventus, que é a quarta colocada, também com 64 pontos. Então ali tá um duelo apertado. A Lazio precisa dos pontos e a Inter também. E a gente vai ter também Parma e Napoli. O Parma mais ali no meio da tabela, né? Tá na parte de baixo, mas ainda tem algum risco? Tem, mas não ainda numa situação não tão ruim. Tá com 32 pontos, o Lecce tem 28, então ainda é possível que o Parma caia, mas a situação mais complicada é do Venezia, né, que tem 29.
Então, Parma não pode desperdiçar pontos que puder ganhar, mas o Napoli é muito forte e é bem favorito. Então é uma disputa bem acirrada nessas últimas rodadas, porque também na última rodada a gente tem o confronto Como e Inter, o Como faz uma ótima campanha, né? O Fábregas está sendo inclusive especulado em vários clubes, inclusive o Leverkusen, né? Da onde vai sair o Xabi Alonso para ser o substituto do Ancelotti, né? Que é todo mundo sabe, mas não foi anunciado ainda, né? A única coisa anunciada é que ele vai sair do Leverkusen. O Leverkusen anunciou, ele anunciou. E a gente vai ter Napoli e Cagliari. Aí é um confronto mais desigual. Cagliari ali 14º na tabela nesse momento. Não vai cair, mas não é um time que dá parte de cima. Então, para o Napoli também um duelo acessível. E essa disputa, né, da quarta vaga, né? Porque hoje a Atalanta venceu a Roma e a Atalanta se garantiu na Champions League da próxima temporada. Estava ainda pendurada. Agora resta uma vaga, que é a quarta vaga, que está nesse momento com a Juventus com 64 pontos. A Lazio em quinto ainda briga com 64 pontos. E a Roma, que precisava da vitória hoje contra a Atalanta para tomar essa posição da Juventus para as últimas rodadas, perdeu o jogo, tem 63. O Bolonha tem 62. Então, tecnicamente, é possível ainda, né, chegar. Até o Milan, tecnicamente, é possível, porque tem 60 pontos. Mas aí precisa tirar 4 pontos em 2 jogos, o que é improvável, né? Considerando não só o próprio Milan, mas o desempenho de todos os outros tem que ser dramático, né? Então não vai rolar para o Milan, mas a Juventus é quem está numa posição melhor. E lembrando, tem Spalletti na Itália. Se acabar empatados em pontos os times, a gente vai ter Spalletti aí. Então vamos ver como vai ser nesse caso aí da doideira que tá esse fim do italiano, porque a vaga na Champions vale muito dinheiro, né? Vale muito esportivamente, mas a gente tá falando de times aqui que mudam de patamar, né? A Roma, a Lazio, Bolonha, e a própria Juventus, que vive uma reconstrução. Se a Juventus vai para a Champions, por exemplo, ela tem uma plataforma muito melhor para chamar o Conte de volta, por exemplo, né? Tem um orçamento muito melhor, porque o Conte ele chega e, como alguns técnicos que a gente conhece bastante, ele chega e pede 7 reforços, né? Então a gente sabe que precisa de grana para bancar o Conte, né? Quero mandar um abraço pro Gladson Rafael, que diz que o Ancelotti não assinou ainda porque o aplicativo Glove BR tá ruim, né? Esse aplicativo é ruim, né, Gladson? Sabe que para trabalhar aqui em Brasília eu precisei transformar esse meu aplicativo em ouro, porque você tem o ouro, o prata e o bronze, né? E o meu era bronze, porque faltava umas coisas, eu tive que. Cara, tem tudo, tem até a certidão de óbito do vô do meu cachorro. Coisa de louco, assim. O Cauê Nunes cita o banco do Barcelona, né? É um time muito forte. O Barcelona me faz sonhar, viu, Cauê? Esses dias eu vi num canal de Futebol Manager aí, um cara ganhando o jogo só com o jogador da base, ganhando o campeonato só com o jogador da base. O Barcelona pegar um elenco inteiro de 22, 23 caras, assinar contrato de 5 anos e passar 3 anos sem olhar para o mercado. Queria ver um dia um time passar 3 anos assim, aqui, ó, são esses 25 caras, a gente vai passar 3 anos juntos. Ninguém sai e ninguém entra. O Barcelona teria condição de fazer isso. Mas evidentemente isso aqui é só um delírio meu. Leandro Stein vai falar de Hamburgo com a gente, mas antes fazer uma passagem ligeira pelo mata-mata do futebol argentino nesse final de semana. Está terminando agora, né? Noite de segunda-feira, o River Plate faz o último dos jogos. Muito astral, né? Muito ambiente, porque você tem a Argentina dobrou a aposta, né? O mata-mata até ano passado era de 8 times, 4 confrontos. Agora são 8 confrontos, 16 times fazendo mata-mata pela liga. E sem contar o que vem aí depois, mais tarde, que é o mata-mata reduzido da segunda divisão, que é um tiroteio. E, cara, a adesão da torcida é o que faz a coisa ficar grande. Aí você tem gol antológico do Independiente, você tem gol no último minuto do Rosário Central, jogando com um a mais, porque o Estudiantes perdeu um jogador por lesão, o seu centroavante se machucou e não tinha um minuto seguinte da quinta substituição.
Alguns jogos realmente pode ter faltado qualidade, como foi o caso de São Lourenço e Tigre, mas um 2-1 decidido também nos minutos finais. Você tem a zebra platense que passou pelo Racing, que esse foi o jogo que eu menos assisti de todos esses, mas você vê, né? Perdi o jogo que acabou sendo uma grande zebra. O Platense segue no campeonato e o destaque é para o Boca Juniors, que se classificou nos pênaltis. Mas, cara, a sensação no estádio foi assim foi quase como se fosse um insulto comemorar. A torcida do Boca Juniors está muito sentida com tudo que aconteceu com o time na Libertadores, né? Não se vai eliminado de uma pré-Libertadores perdendo com a Alianza Lima, do jeito que perdeu, com o Cavani perdendo um gol de embaixo da trave. E aí ficou num 0-0 com o Lanús sem fazer nada. O Boca Juniors não jogou nada. Não conseguiu exercer o fator casa, a Bombonera foi ficando fria e começou a ferver do lado oposto, começou a ferver de raiva. É raríssimo a gente ver a Bombonera parar de apoiar. E foi o que aconteceu. Eu estava na Argentina, senhores, em outubro do ano passado, pela Copa da Argentina, e trouxe para o Brasil, por coincidência, um jornal que falava justamente de uma disputa em pênaltis do Boca na Copa da Argentina, em que o garoto, Leandro Brey, defendeu 3 ou 4 cobranças, acho que ele defendeu 4 cobranças numa disputa em pênalti em Rosário. E ficou marcado, um goleiro jovem, que é bom pegador de pênaltis. Contra o Alianza Lima, o Marquezinho pediu para sair pro Leandro Brey ir pro gol. E o Leandro Brey não pegou nenhum pênalti na Libertadores. E aí deu a Alianza Lima. E a torcida começou a falar, porra, Marquezinho, fugiu da disputa, dessa vez o Marquezinho ficou. Não entrou o Leandro Brey. E a primeira cobrança, vocês sabem o que aconteceu, né? O Marquezinho defendeu. E a partir daí mudou um pouquinho o astral para o Boca Juniors, ficou a favor, porque até começar a disputa em pênalti, estava com um cara, jeito e cheiro de Lanús classificado. E aí, para o Riquelme sair da Bombonera, ia ser um problema. Mas Boca está classificado, Boca joga contra o Independiente, jogo muito promissor. Rosário Central e Huracan fazem outra semifinal. Argentino Júnior e São Lourenço, só jogão pelas quartas de final. E o Platense deve enfrentar o River Plate, pode ser que enfrente o Barraca Central. Leandro Stein, futebol alemão. Era uma vez um relógio importante, um relógio que marcava o orgulho de uma coletividade lá em Hamburgo, o time que nunca tinha sido rebaixado. Quando foi bonito. Passou 7 anos no limbo, 7 anos no purgatório, ou no inferno mesmo. Para alguns a segunda divisão não é purgatório, é inferno. E para o Hamburgo foi uma passagem de tempo lenta demais. Não tem relógio que meça 7 anos de Hamburgo na segunda divisão. Mas agora isso acabou. O Hamburgo está de volta à elite. Em quais circunstâncias, meu amigo? Bom, o relógio ele era talvez para o Hamburgo visto como um sinal de grandeza, né, pelo tempo contínuo na primeira divisão da Bundesliga, porque o Hamburgo ficou por muito tempo como o único clube fundador da Bundesliga a nunca ter caído, mas para quem via de fora era um sinal de arrogância, né? E esse trauma de 7 anos consecutivos na segunda divisão era visto como pagar pela língua, né? Pagar pela escolha de ser arrogante em exibir esse relógio. E, assim, que foram esses 7 anos do time batendo na trave, do time tantas vezes chegando na reta final dentro da zona de acesso direto e despencando no fim, para terminar na terceira colocação e disputar os playoffs, para disputar, para acabar em quarto, né, e bater na trave e não ter nem a chance dos playoffs. E aconteceu o que aconteceu dessa vez, com essa invasão da torcida, com essa catarse, para mim é um sinal de grandeza, assim, e acho que a gente precisa considerar isso, que passar 7 anos na segunda divisão não é algo que tira a grandeza do Hamburgo como um clube de massa, como um clube representativo dentro da Alemanha, como um dos 3 clubes alemães que já conquistaram a Champions League, como um clube que tem influência até no Brasil, se a gente considerar que o Pinheiros, o antigo Germânia, ele tem essas cores porque ele tem uma influência direta do Hamburgo, né? Assim, de um dos clubes que deu origem no Hamburgo. Então, você tem uma história imensa que não se apaga com essa questão de 7 anos consecutivos
na segunda divisão, né? E a segunda divisão ela foi bastante interessante nessa temporada porque ela foi equilibrada. Embora o Hamburgo tenha conquistado esse acesso com uma rodada de antecedência, o Hamburgo, a primeira metade do campeonato não estava bem, tanto que demitiu o treinador. E aí acho que se a gente for pegar dos personagens do Hamburgo, um dos personagens acaba sendo o Merlin Poulsen, que é o treinador de 34 anos, que foi assistente do Hamburgo por muito tempo, diferentes treinadores ao longo de todo esse calvário na segunda divisão, e ele é o cara que ajuda o time a ter gás nessa reta final, né? E ter essa conquista tão simbólica. Aconteceram tropeços ainda em alguns momentos, mas o Hamburgo foi muito mais consistente do que a maioria dos concorrentes, né? Tem um elenco com vários jogadores de qualidade, com jogadores até que tem mais peso do que uma segunda divisão, e aí eu destaco o Selk, né, o centroavante, que era de seleção alemã de base, que jogou em muito time da primeira divisão e que é o artilheiro da equipe com 22 gols, mas tem outros nomes... O Selk 09, né? Exato. E tem outros nomes bons de qualidade nesse Hamburgo, e esse último jogo acho que também foi um retrato, né? Porque o Ulm, ele teve muitas chances claras, era um time que estava lutando contra o rebaixamento, mas a maneira como o Hamburgo foi fatal para construir esse 6-1, até para buscar uma virada, né? E ter essa vitória tão contundente, que, enfim, no final das contas, provocou essa explosão dentro de campo, né? Essa invasão dos torcedores, essa catarse por tanto tempo esperada, retrato que é essa volta, né? Obviamente, ter estabilidade na primeira divisão vai cobrar também do Hamburgo, e a gente tem outros casos de clubes tradicionais da Alemanha que subiram e depois caíram, né? Não é nenhuma garantia que vai haver essa continuidade. Mas o Hamburgo tem elementos. O Hamburgo tem uma média de público hoje, atualmente, que é maior do que nos tempos que estava na primeira divisão, 55 mil torcedores por partida. Então, acho que essas condições são bastante interessantes. Aí, só para destacar, né? Quem deve subir com a segunda vaga direta é o Colônia, outro clube tradicionalíssimo. E até curioso, né? Porque o Colônia, na rodada anterior, demitiu seu treinador, mesmo à beira do acesso. E aí contratou o Fred Helmut Funkel, que é veteranaço de dinossauro da Bundesliga, interino nessas duas últimas rodadas. Conseguiu encaminhar o acesso, e na próxima só confirmar com o empate, já que é uma questão de saldo de gols, e a briga mais interessante fica pela terceira vaga nos playoffs, com uma briga bastante intensa ali, né? O Elversberg disputando, Paderborn, Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern. Então, camisas tradicionais e outras nem tanto nessa disputa. E aí, só para complementar com essa rodada do alemão, acho que das coisas mais bacanas de fim de temporada em si, além de contar as histórias de títulos, de contar histórias de acessos, são as despedidas, né? São esses momentos emotivos que ligam grandes personagens às arquibancadas. O futebol alemão é muito rico nesse sentido, e esse final de semana foi especial pelas despedidas que aconteceram, né? Uma das despedidas do Thomas Müller, que, assim, acho que retratou muito bem o caráter do Thomas Müller, tomando banho de cerveja na comemoração, indo para a arquibancada cantar com a torcida do Bayern. Ele chegou a contar uma piada para se despedir da torcida dentro de campo, com o microfone na mão. Teve mosaico em homenagem para ele, foi muito bacana na vitória do Bayern, né? Um jogo que acabou estrelado pelo Olise com belos gols, mas também com o Neuer, né? Pelo Neuer com boas defesas ali, mostrando como ele segue bem, apesar da lesão recente, né? Desses problemas físicos recorrentes, qualidade técnica não é o problema. E outra despedida muito significativa é a do Xabi Alonso, né? Depois de tudo que ele construiu no Leverkusen, de levar o clube a um título que parecia impensável antes dele chegar, né? O time estava correndo risco de rebaixamento. Ele conquistou um título invicto da Bundesliga que nunca tinha acontecido. Foram cenas muito bonitas, né? Na Bayer Arena, até o momento em que ele pega e escala o alambrado para poder ficar diante dos ultras do Leverkusen. Foi um momento muito marcante, embora o grande resultado tenha sido do adversário do Leverkusen na rodada, o Borussia Dortmund, uma virada essencial, né? Importante a resposta imediata do Dortmund depois de sofrer o primeiro gol, as muitas defesas do Kobel, que também retratam como o Leverkusen queria buscar esse resultado pelo Xabi Alonso, mas não conseguiu porque o Kobel do outro lado estava numa
jornada inspiradíssima. O Borussia Dortmund chega em condições de brigar por essa quarta vaga ou terceira vaga na Champions League, porque aí os dois da frente eles estão numa disputa bastante acirrada, né? O Frankfurt teve uma chance desperdiçada ao empatar com o São Paulo nessa rodada, num jogo que poderia ser essencial para encaminhar a vaga Champions, e agora, na última rodada, vai ter um confronto direto entre Freiburg e Frankfurt, e um dos dois pode ficar pelo caminho se o Borussia Dortmund cumprir sua missão. Então, uma reta final de Bundesliga, ainda que o título esteja resolvido, os rebaixamentos diretos estejam resolvidos também com as quedas de Bochum e Holstein Kiel. A história dessa briga pelas vagas europeias é bastante interessante. O Leipzig já sem chance de disputar Champions, e o Hamburgo puxa o carro na segunda divisão e até na terceira, né? Foi bonita também a festa do Dinamo Dresden, que é um clube tradicionalíssimo e também conquistou acesso. Coisas de final de temporada que mostram por que a gente gosta tanto de futebol. Falando em gostar tanto de futebol, tem uma cidadezinha na nossa gloriosa... Eu não vou fazer, aqui virou meme, né? O pessoal ficou enchendo o saco, chamando Portugal de coisa brasileira. Eu não vou fazer isso, não. Mas eu ia fazer uma piada, me arrependi dela no meio, vocês me perdoem. Tem uma cidade chamada Lisboa, em Portugal, que viveu nessa temporada, está vivendo ainda, mas viveu nessa temporada um passo a passo maravilhoso, e que tem agora o seu desfecho em forma de confronto direto no fim de semana. Ok, o confronto direto terminou empatado, ou seja, continua tudo para definição na última rodada. Eu estou falando de Benfica e Sporting, dois times que dividem a cidade, pintam a cidade de vermelho e de verde. O jogo terminou empatado, muito bonito o gol do Benfica, inclusive o 1-1 deixa a vantagem para o time do Sporting, porque tem vantagem no critério de desempate, ou seja, quem depende só dele é o Sporting. E quem joga em casa na rodada final é o Sporting. O Benfica viaja, vai até Braga, precisa ganhar e torcer por um tropeço do Sporting, que, dado o histórico no futebol português, né, o contrário talvez fosse menos provável de acontecer. O torcedor do Sporting deve estar com muito medo de cometer esse desastre na última rodada. Que tal para vocês o clássico de Lisboa na penúltima rodada do Campeonato Português? Fazia tempo que a gente não via um desfecho de Campeonato Português tão interessante. É que nem o Dortmund, né? Só tem que ganhar do Holstein Kiel na última rodada. Exatamente. Parece mais uma ameaça do que... Assim, a disputa... Eu não lembrava que era o Holstein Kiel. Puta merda. A disputa, os dois estão com 79 pontos. Esse jogo era muito importante, acabou 1-1. E é importante porque o primeiro critério de desempate no Campeonato Português é o confronto direto. O Sporting venceu o primeiro turno, o que significa que o Sporting tem vantagem a partir de agora, porque os dois jogos já aconteceram. No caso de continuar como está, ou seja, se os dois times ganharem na última rodada, o Sporting é campeão. Enfim, o Sporting precisa do mesmo resultado do Benfica. Se o Benfica ganhar, tem que ganhar. Se perder, você pode perder também, enfim. Isso é uma vantagem significativa. Essa vitória seria crucial para o Benfica para não permitir ao Sporting depender de si mesmo. Agora depende. E é uma temporada confusa do Sporting, né? Porque sai o Rubem Amorim lá na segunda metade do ano passado, né? No novembro, e aí vem um técnico que foi promovido da base e ficou pouco tempo, e enfim, trocaram de treinador. Mas eu tava vendo aqui como foi, né, ao longo a troca de posições na liderança. O Sporting tá desde da terceira rodada, ele assumiu a liderança. E aí perdeu ali, foi bem no momento da troca de treinadores, né? Logo depois, na 13ª, 14ª rodada. Aí depois chegou a perder a liderança de novo na 29ª.
e aí assumiu de volta na 30ª e tá seguindo. Então, eles ficaram se alternando ali nessa posição, e o Sporting pode ser um título muito importante para o Sporting, porque a gente sabe que Benfica e Porto dominaram essas últimas décadas, né? E o Sporting tem tentado se recuperar, com o Rubem Amorim conseguiu títulos importantes e históricos e vai se colocando de novo como um time para estar. A gente ficou acostumado nesses últimos 30 anos a sempre ver Porto e Benfica como as principais potências portuguesas, porque o Sport tinha perdido um pouco de força, e agora me parece que já dá para colocar os três de volta como potências, né? Os três são potências, inclusive europeias, né? Então, vai ser uma última rodada emocionante. Até os confrontos na última rodada são: o Sporting pega o Vitória de Guimarães, e o Braga vai receber o Benfica. Então, o Benfica tem que vencer fora e torcer contra o Sporting. Vai ser bem. E no caso do português, o Porto vai para a Liga Europa, tá? Porque no Campeonato Português só os 2 primeiros vão para a Champions League, e o segundo vai para a fase de classificação ainda. Então não vai direto para a fase de grupos, só o campeão vai para a fase de grupos. Portugal perdeu posições no ranking da UEFA, né? Então não tem mais vagas, 2 vagas diretas, só tem uma vaga direta e uma vaga nas preliminares. Então a gente já sabe que o Porto não vai para a Champions, e que um desses, ou o Sporting ou Benfica, vai jogar as preliminares da Champions League, né? Senhoras e senhores, o podcast do Meio Campo chega toda segunda e toda sexta com um material novo para você, em formato de podcast, em formato de chamada de vídeo em live no seu YouTube. Ao longo da semana também pingam newsletters para você que assina, para você que é membro, e você tem produtos a receber se tornar membro lá. Torne-se membro aqui também, que você também recebe as suas regalias por assim fazer. E a gente festeja, comemora, agradece se você puder se tornar membro, porque a comunicação independente é assim, como sempre gosto de lembrar. Ainda 12 de maio de 2025, o e-mail da Coca-Cola ainda não chegou. Então, a gente faz comunicação independente, e cada ajuda é muito bem-vinda, e não só a pecuniária. Você está aqui, está assistindo, gostou, lembrou de alguém que gosta? Avisa, manda aquele grupo de WhatsApp do futebol ali. Vocês conhecem esses moleques aqui? Tá, eu ouço eles, eu acho eles legais e tal. Porque podcast ainda depende muito do boca a boca. Afinal de contas, se a gente for contar com a vitrine do Spotify e com o algoritmo do YouTube, vocês sabem o que acontece. Bruno Bonsante, beijo. Beijo. E moleque, não sei também, hein? Todo mundo aqui já tá com. Então, né? Muitos anos, né? Ó, aqui. Ó, né? meu cucuruto, ó. Enfim, Tô parecendo castigados pela vida. Pois é. Enfim, bom tê-lo aqui para falar de Ancelotti hoje, e até sexta-feira pro pessoal. Foi moleque com carinho, viu, Felipe Lobo? Beijo. Esse aí. Pois é, né? E teve até vai pro Alexander Arnold, hein? Teve isso eu no jogo do Liverpool. Deixei a Inglaterra de fora hoje, hein? Teve De isso. fora. Mas enfim, vamos ver como vai ser o Ancelotti. Espero ouvi-lo no Sarriá. Você que não segue, aqui no link da descrição tem o link para os nossos canais aí, todos os outros, o link para newsletter, para você ser membro aqui, tudo isso que o Yamin falou. E vai lá seguir o Sarriá do Yamin, porque ele vai falar, já tem falado de seleção. Outro dia tinha uma conversa com o nosso querido Paulo Júnior, que é um membro emérito aqui no nosso podcast, né? Então sempre é uma conversa boa, e vai ter mais coisas aí, que seleção sempre tá pintando, né? E agora com o Ancelotti vai ser uma conversa boa sobre o que a gente vai esperar. Eu tô ansioso pelo dia de ver o Ancelotti convocando a seleção, porque eu vou te dizer um negócio, do jeito que o Ancelotti o Ancelotti chegou no Bayern de Munique falando alemão. Para quem fala italiano, que é a língua mãe dele,
espanhol, que é uma língua que ele se acostumou a falar nesses últimos anos. E para falar um portunhol, tá no caminho, é 2 palitos. Não duvido o Ancelotti tá falando um português com sotaque italiano, hein? Não duvido mesmo. Um abraço, até sexta-feira. Um beijo para você também, Leandro Stein. Até sexta. Beijo até segunda-feira, porque sexta eu não vou estar. E falem por vocês. Eu aceito ser chamado de moleque, até porque esses dias eu ouvi que tem um cara de novinho. Então, pra mim, tá valendo. Porque eu fiquei mais velho Pessoal, hoje, né? Eu acho que eu senti mais É do que os outros. verdade. É verdade. O nosso ouvinte tem o dever de saber. Hoje é aniversário de Bruno Bonsante, 26 anos. Parabéns, Bruno Bonsante. Exatamente. 26 anos. Parabéns, Bruno Muito obrigado, Bonsante. Te muito amo obrigado. E desejo Também te amo. toda saúde e alegria Mandem possível. parabéns pro Bonsa nas redes aí, manda lá no Instagram dele, no Twitter. Enchem o Bonsa com parabéns. BrunoBonsante@gmail.com. Vamos lá. Isso. Tá bom. Né? Pode mandar. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, gente. Sexta-feira a gente tá de volta. Sempre um prazer. Obrigadão. Tchau, tchau. Beijo.